Bem pessoal, dando sequência à série de vídeos sobre o Cisco Packet Tracer. No primeiro vídeo nós fizemos o cadastro no site do Network Academy para poder fazer o download do programa Cisco Packet Tracer. No vídeo número 2 fizemos a instalação do Cisco Packet Tracer em ambientes Ubuntu, já que no ambiente Windows ele é bem trivial. No vídeo número 3 fizemos configurações iniciais e também a configuração de enlace com a tecnologia Fast Ethernet. E já nesse vídeo nós vamos realizar a configuração do enlace serial. Então acompanhe aqui. Esse, como vocês já estão habituados, é o ambiente de trabalho do Cisco Packet Tracer. Aqui embaixo nós temos as diversas classes de dispositivos com as quais nós podemos trabalhar no simulador. Tá? Lembrando que o objetivo desse simulador é fazer a realização a construção de topologias para que a gente consiga simular o funcionamento das mesmas com equipamentos da Cisco, utilizando as sintaxes dos comandos dos dispositivos da Cisco. Tá? Então, aqui embaixo nós temos os Network Devices e aí vão aparecer diversos dispositivos de rede. Tá? Nós vamos utilizar aqui, como fizemos no vídeo número 3, o roteador PT Router. Vamos adicionar 2 roteadores PT Router aqui e eu vou chamar a atenção para alguns detalhes aqui desse ambiente gráfico para vocês. O primeiro deles é bem interessante. Eu tenho acesso ao disjuntor de liga e desliga do roteador. Tá aqui, ó. Se eu apertar, vocês vão notar que esse LED verde vai apagar. Aqui a gente tem a linha de comando já em funcionamento, né? O Command Line Interface, interface de linha de comando. Se eu tomo aqui na aba físico e aperto o botão de desligar e desligar, note que o LED desligou. O equipamento agora não está ligado. O dispositivo deve estar desligado. Ou melhor, o dispositivo deve estar ligado, né, para poder acessar o Command Line Interface, a interface de comando. Então eu volto a apertar aqui o ícone do botão de ligar e desligar e note que agora o dispositivo está sendo inicializado. De forma semelhante ao que aconteceu no vídeo número 2. Vamos aguardar aqui. A primeira pergunta que é feita é se eu quero entrar no Configuration Dialog, que é aquele bate-papo inicial para a configuração do roteador. Eu vou dizer que não. E apertei Enter, tenho acesso à linha de comando do roteador. O mesmo acontece com o roteador número 2. Tenho aqui Command Line Interface, ele foi ligado. Está perguntando aqui ao operador se deseja ou não entrar no diálogo de configuração inicial. Também vou colocar não. Apertei Enter e estou aqui. Tá? Então vamos dar nomes aqui a esses roteadores. Vamos utilizar os mesmos nomes do vídeo número 2, do vídeo anterior. Então, vocês sabem que existem alguns níveis de privilégio. Tá? Então tem 4 níveis de privilégio, 3 níveis de privilégio, mais 3 níveis de acesso de configuração. Esse nível aqui é o nível não privilegiado, o modo usuário. Para passar do modo usuário para o modo privilegiado, eu utilizo o comando Enable. Tá? Para sair de um modo mais acima e retornar para um modo de privilégio mais baixo, eu pressiono o comando Exit. Tá? Note que somente um comando começa com as letras EN, que é o comando Enable. Então, como somente um comando começa com essas 2 letras, se eu digitar apenas EN e apertar Enter, o sistema operacional de Internet Working do dispositivo da Cisco já compreende que o que eu queria digitar era Enable. Então a gente pode utilizar abreviações dos comandos. Tá ok? Para mudar o nome do roteador, a gente vai ter que acessar o modo de configuração global. Então, para acessar o modo de configuração global, configure Terminal. Tá? Da mesma forma que a gente utilizou Enable, só existe um comando que começa com CONF e depois só existe um parâmetro que eu posso passar com T. Então a abreviação de Configure Terminal seria ConfT. Então a gente entra no modo de configuração global. Tá? A partir daqui eu posso digitar o comando hostname e colocar o nome do roteador, Alagoas. Para voltar para o modo privilegiado, Ctrl Z, aperto Enter e salvo as minhas alterações. Copy Running Config para Startup Config. Tá? Sempre utilizando a tecla Tab para completar os comandos. Beleza. Salvei.
Vou fazer a mesma alteração e conforme a gente viu ontem, se a gente quiser, conforme nós vimos no vídeo anterior, se nós quisermos fazer a alteração do nome que está sendo exibido, é só vir aqui, né, na aba Config, copiar o hostname para o display name, e aí se você fechar e abrir de novo o roteador, foi nesse roteador Alagoas. Já está aqui com o nome Alagoas, né? Perfeito, vamos fazer o mesmo com o segundo roteador. Então, para sair do modo de usuário para o modo privilegiado, Enable, do modo privilegiado para o modo de configuração global, config, conft, de configure terminal. Hostname, e a esse roteador eu vou dar o nome de Pernambuco. Saio do modo de configuração global e salvo as minhas alterações. Tá aqui. Da mesma forma, vou alterar também o nome do dispositivo na interface do simulador, para melhorar a identificação. Tá ok? Então, fecho, abro, já vai ter alterado o nome do roteador. Coloco aqui de novo no Command Line Interface. O objetivo desse vídeo é fazer uma configuração de um enlace serial. No vídeo anterior, no vídeo número 3, nós fizemos uma configuração de um enlace Faixa Ethernet. A principal diferença entre esses dois tipos de interface é que na Faixa Ethernet a largura de banda já vem configurada por padrão. Então na Faixa Ethernet a largura de banda pode ser de 10 megabits por segundo ou de 100 megabits por segundo. Tá? Já na serial a gente consegue customizar a taxa de transmissão da interface. Isso pode ser interessante em diversas situações. Tá? Então, vou sair aqui no roteador, deixa eu reposicionar os roteadores aqui para ficar como estava no vídeo anterior. E a partir daqui do roteador Alagoas, vamos sair do modo de configuração global e para o modo consulta privilegiada. Tá? Então, nós já fizemos a configuração básica do nome do roteador, tá? Tanto de Alagoas quanto do roteador Pernambuco. Agora precisamos criar a conexão. Então, esse raio aqui representa os diversos tipos de conexão que podem ser adotados no Cisco Packet Tracer. O que nós vamos utilizar agora são esses dois raios vermelhos. Tá? Vocês vão observar que um deles está com o símbolo de relógio, que é o serial DCE, e um não está com o símbolo de relógio, que é o serial DTE. Tá ok? Isso gera apenas uma pequena diferença no momento de configurar essas interfaces. Como eu disse para vocês, com as interfaces seriais nós podemos otimizar a taxa da largura de banda. Então, nesse enlace nós vamos configurar qual é a taxa que nós desejamos na extremidade DCE do cabo serial. E aí eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês do que é essa interface serial. Olha só. Então, diferentemente do conector RJ45 que a gente está acostumado, essa é a representação. Na verdade, isso aqui é uma foto de um cabo serial. E aí, por que eu estou mostrando? Esse lado serial aqui é responsável pela emissão da taxa de transmissão, o que é chamado de clock rate, taxa de clock. Essa extremidade do cabo aqui é que é representada por essa conexão serial DCE. E essa extremidade mais fina é que é representada pela conexão serial DTE. A responsável por gerar o pulso de clock é a DCE, que é essa mais larga. Tá ok? Então, fisicamente, essa é a diferença entre a extremidade do cabo DCE e a extremidade do cabo DTE. A DCE é responsável pelo clock. Fica simples de você memorizar, porque o C do DCE aqui você já associa o clock. Tá? Então, é na extremidade que tiver conectado o cabo DCE que eu vou configurar a taxa de clock. Tá ok? Então, cliquei aqui no serial DCE, vou clicar sobre o roteador Alagoas. Vou selecionar a interface serial 2.0. Como a gente fez com o cabo de par trançado,
vai ficar aqui o símbolo do conector, vou clicar em cima do segundo roteador e vou selecionar a serial 3.0. Eu poderia selecionar a serial 2.0 aqui e a 3.0 lá, sem problema, é só por uma questão didática, tá? Eu vou associar a extremidade DCE à serial 2.0 e a extremidade DTE à serial 3.0, ok? Está aqui conectado. Nós podemos observar os LEDs aqui vermelhos e com seta para baixo, representando que esse link não está ativo. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para a interface modo texto do roteador Alagoas e eu quero mostrar aqui para vocês o comando Show Controllers. O comando Show Controllers vai mostrar características das interfaces, tá? Então, digitei Show Controllers, apertei Enter, está aqui as características da interface Fast Ethernet 0, tá? Diversas características que tratam de largura de banda, utilização de fila, enfim. Apertando espaço aqui, pessoal, a gente vai movendo as páginas da saída do comando, tá? Apertando espaço. Chegamos aqui à interface Fast Ethernet 1.0, mas eu estou interessado em mostrar a vocês algumas características da interface Serial 2.0. Então vou continuar apertando espaço. Até que apareceu aqui características da interface Serial 2.0. Como eu conectei a extremidade DCE à porta Serial 2.0, vai aparecer aqui que ela está conectada a DCE. Era isso que eu queria mostrar para vocês. A interface Serial 2.0 está conectada à extremidade DCE do cabo serial e ele é responsável por configurar o clock. Por enquanto não existe nenhuma taxa de transmissão, ou seja, clock configurado. Tá? Para sair aqui sem precisar apertar espaço até o final, a gente digita Q de Quit. Mesma coisa no roteador Pernambuco. Chegamos aqui no roteador Pernambuco, saio aqui do modo de configuração global e digito Show Controllers. E aí eu já vou estender um pouco o comando e mostrar para vocês que a gente pode acessar as características da interface passando a mesma como parâmetro. Então, nós conectamos no roteador Alagoas a extremidade DCE na interface Serial 2.0 e no roteador Pernambuco nós conectamos a interface Serial 3.0 a saída DTE do cabo serial. Então eu vou observar aqui as características da interface Serial 3.0. Digitei Enter. Aqui a gente vai ver que na interface Serial 3.0 eu observo que ela é DTE. Isso faz com que eu possa filtrar as informações de cada uma das interfaces, tá? Com o comando Show Controllers e passando aqui com a interface que eu quero acessar as informações. Ok? E eu posso apertar espaço para exibir todas as informações e está aqui. Então, voltando aqui para o roteador Alagoas, é momento agora da gente fazer a configuração de endereçamento para permitir que o roteador Alagoas troque informações com o roteador Pernambuco. Tá ok? Então, eu estou aqui no modo privilegiado do roteador Alagoas e vou entrar no modo de configuração global. Entrando no modo de configuração global, eu posso agora acessar o modo de interface. A interface que a gente vai acessar agora é Serial 2.0. Tá? Então, a partir desse momento, eu posso configurar aqui o endereço IP address, e eu vou configurar agora um endereço IP privado, mas com a máscara /30. A máscara /30 só deixa 2 bits na faixa de host. Com apenas 2 bits na faixa de host, eu consigo 2 elevado ao quadrado 4 endereços. Contudo, o primeiro endereço, como nós sabemos, é reservado para identificar a rede e o outro endereço é reservado para identificar o endereço de broadcast daquela subrede. Tá? Então, o que nós vamos utilizar é a rede 192.168.0, está aqui a rede 192.168.0, com a máscara /30, tá ok? Isso vai fazer com que nós tenhamos apenas 2 endereços de host válido. Nós temos aqui, podemos montar uma tabela rápida com o endereço de rede, na segunda coluna endereços de host e na terceira coluna endereço de broadcast. Como a máscara é /30,
só vão sobrar aqui 2 bits na faixa de host. Dos 8 bits do último octeto, somente 2 vão fazer parte da faixa de host. Tá? O endereço de rede da primeira subrede é o endereço de rede da rede original, .0.0. Os endereços de host dessa primeira subrede agora serão os endereços 192.68.0.1 até 192.68.0.2. Então só tenho com a máscara /30 na representação decimal, ela seria 255.255.255.252, tá? Nós temos apenas 2 endereços de host válidos. Note, eu só preciso de 2 endereços para configurar um enlace ponto a ponto. Não vai ter mais nenhum dispositivo conectado a essa subrede. Então isso faz com que o desperdício de endereços seja 0. E o endereço do broadcast 92.168.0.3. Tá ok? Então, para o roteador Alagoas, eu vou configurar o primeiro endereço IP válido dessa subrede. Para o roteador Pernambuco, eu vou configurar o segundo endereço de host válido. Ok? Voltando aqui para a interface serial 2.0 do roteador Alagoas, eu vou usar o primeiro endereço IP válido da primeira subrede, passando como parâmetro a máscara subrede que eu vou utilizar, que é a máscara 252. Tá? /30, só existem 2 bits na faixa de host. Aperto Enter, estou com o IP configurado. Como essa extremidade do cabo, como a extremidade DC do cabo está conectada ao roteador Alagoas na interface serial 2.0, eu vou ter que agora configurar qual é a taxa de transmissão que eu quero para essa interface serial. Clock rate é o comando que eu utilizo para determinar qual é a taxa que eu vou utilizar nesse enlace. Tá? E aí, se você usa o botão interrogação, o interrogação é ajuda. Se você usa a tecla interrogação, o caractere interrogação, todas as taxas de transmissão que são possíveis para esse cabeamento e para essa interface serão fornecidas. Tá? Então você pode transmitir até 1.2K até passando por 9.6K, 64K, 125K, até você chegar em 1 mega. Então você consegue aqui uma taxa de transferência de até 4 megabits por segundo. Tá? Conforme a gente pode ver aqui, essa velocidade é dada em bits por segundo. Então vamos configurar esse enlace com 1 megabit por segundo. Tá aqui, clock rate. E aí eu ativo essa interface como nós fizemos com a interface Fast Ethernet no vídeo anterior, tá? No shutdown. Isso faz com que essa interface permaneça aqui com status de down, porque a gente precisa configurar a outra extremidade dessa conexão. Tá? Então eu vou sair do modo de configuração específico de interface com o comando Ctrl Z, acesso diretamente ao modo de configuração privilegiado e salvo as minhas alterações. Copy Running Config para Startup Config. Vou fazer a mesma configuração do lado do roteador Pernambuco. Vou acessar o modo de configuração privilegiado, vou entrar no modo de configuração específico de interface, na interface serial 3.0, onde está conectado a extremidade DCE do cabo serial. Vou configurar o segundo endereço IP válido dessa subrede, que é o endereço 192.168.0.2, com a máscara 255.255.255.252. Tá? Informando que só existem 2 bits na faixa de host, só existem 4 endereços, sendo que só 2 deles são válidos. Então eu estou utilizando o primeiro endereço na interface serial 2.0 do roteador Alagoas e vou utilizar o segundo endereço válido na interface serial 3.0 do roteador Pernambuco. Então, eu digito agora no shutdown para habilitar a interface e a partir do momento que eu digitei o no shutdown, tanto a interface serial 3.0 mudou seu status para app no roteador Pernambuco, quanto no roteador Alagoas também a serial 2.0 mudou o status para app. Então, graficamente a gente consegue ver que esse enlace ficou ativo com os LEDs mudando o sentido da seta para cima e ficando verdes. Tá? Então é assim, pessoal, que a gente configura um enlace serial no Cisco Packet Tracer. Nós vamos precisar nas nossas atividades futuras.
ok? Esse era o objetivo desse vídeo. Até a próxima.